Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como prometido, eu arrumei um tempinho e a gente vai fazer a poda da haste floral da Gila. Primeiro, eu tô mostrando aqui essa menina linda aqui, ó, que é uma das Pythete Frios que eu tenho. Até eu dei uma ajeitadinha nos vasos aqui e coloquei aquele vasinho que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Essa menina aqui, ó, é a Echeveria Tenco Aqua Blanca, que eu tinha mostrado pra vocês e eu não tinha lembrado. Mas eu devo ter deixado na edição do vídeo escritinho aqui pra vocês. Então, o que eu quero fazer na poda da minha Echeveria Gila é o seguinte, é deixar a haste comprida, como eu sempre deixo, para ver se dá mudinha, como deu aqui na minha Pythete Frios. Olha aqui, essa daqui é uma mudinha, olha só. Só que como ela não tá pegando bastante iluminação, porque ela nasceu para baixo, ela tá torta. Mas ela vai melhorar, ela vai ficar bonita. Olha só, é linda essa planta, né? Independente de ser outono, inverno, verão, ela sempre fica dessa cor. Eu adoro plantinhas assim, que tem essa coloração vermelha natural. Então, é um dos métodos de multiplicação das nossas suculentas. Tirar folhinhas, que eu acho que demora mais. Fazer a poda no tronco, aqui, né? Deixando uma ou duas folhas. Algumas, às vezes, até sem deixar folhas, ela também dá mudas. E no caso dessa daqui, eu quero fazer ali na Gila, igualzinho eu fiz aqui, ó, deixando a haste floral mais comprida, para ver se dá mudinha. Claro, pode acontecer da plantinha não dar, porém eu torço para que dê mudinha. Olha só, deixa eu afastar aqui para mostrar. Ela tá tortinha porque também tá tomando sombra da folha aqui, ó. Mas ela vai desenvolver. Aqui tem um problema quando começa a plantinha assim, ó, mudinhas que ficam muito escondidinhas, acaba dando cochonilha. Esse é um problema bem recorrente aqui do meu cantinho. Então eu vou sempre ficar de olho para ver se não dá cochonilhas, porque eu quero que desenvolva essa menina, porque é uma menina complicada para se ter ao ar livre. Aqui chove muito, muito mesmo. Aí, deixa eu mostrar outra também, que essa daqui eu já tinha mostrado para vocês, mas eu não tinha percebido que na haste aqui, ó, tá vendo o caulezinho ali, ó, também deu a mudinha no caule, na haste floral no caso. As outras aqui não deu, ó. Aqui tá tudo sem. Aí essa daqui deu no tronquinho, que é comum também, e aqui deu na haste floral. É bem legal, então faça a poda deixando sua haste floral comprida, porque você pode ter mudinhas da sua plantinha aí. Então é mais um método assim super fácil, muito fácil de você adquirir mudinhas, de você multiplicar suas mudinhas aí. Eu, pelo menos, eu gosto de sempre estar fazendo bastante mudinhas para não perder a espécie. Tipo a Pythete Frios, aquelas duas daquele vaso melô, essa daqui eu tô tentando salvar, mas eu tinha essa. Se eu não me engano, tem mais uma ainda na coleção. Então é sempre legal você estar fazendo berço, deixa jogadinho lá, sobrou folhinha, deixa sempre uma bandeja com terra e vai jogando as folhinhas lá. O que der é lucro, né? Muito legal, né? Esse método de reprodução aí, né? Você já sabia desse método de reprodução aí? De cortar a haste floral compridinha, deixando uma ou duas folhas para fazer mudinha? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa eu mostrar aqui. Ah, essa menina aqui eu também não estava lembrada. Aí eu escrevi uma plaquinha para deixar o nome dela. Essa daqui é a Cedeveria Darleydale. Outra plantinha também que eu deixei um vasinho que tava lindo, gente. Mas eu tô preparando um vídeo bem especial dessa plantinha aqui, que ficou muito feio. Ela tava maravilhosa, mas eu fui forçando, fui deixando ao sol e chuva. O final do verão choveu bastante, mas choveu muito mesmo, tipo semanas direto de chuva. E o outono também
também iniciou com chuva. Então, eu tô preparando um vídeo bem legal dessa plantinha aqui em especial, que eu vou mostrar para vocês futuramente. Deixa eu mostrar outra coisa aqui, deixa eu mostrar como que tá a minha black. Aqui, ó, que eu vou ter que ajeitar com umas pedras. Eu coloquei umas ali, mas eu vou ter que fazer a limpeza aqui, ó. Tá cheio de folha seca para bichinho se esconder. E aqui, ó, olha aqui, deixa eu botar de... Aqui, ó, olha só como ela tá molinha. Então, gente, recapitulando, principalmente para quem é novo no cultivo de suculentas, precisamos de muito sol para ter sucesso no cultivo delas. E no método de reprodução, você pode estar fazendo a poda, em dias muito úmidos pode estar passando a cola, também pode estar tirando folhinhas e fazendo berço, deixando num lugar claro, mas sem sol direto. Pode também estar cortando a haste floral, como eu acabei de mostrar para vocês. Corta, deixa 1 a 2 folhinhas, que também algumas dão sim mudinhas. Então é um método assim, as podas para mim é meu método preferido de reproduzir a suculenta. E esse método de cortar a haste floral, deixando só 1 a 2 folhinhas para dar mudinha aqui, também é maravilhoso. O único método de reprodução que eu não gosto é fazer a poda, dessas ponteirinhas aqui, ó. Quando todas as vezes aqui na minha coleção suculentas que eu cortei aqui, pensando que isso daqui era uma muda, depois de enraizada, pensando que era uma planta, ela é uma planta na verdade, né? Pensando que ela era uma muda, ela acabou dando flor. Então, esse é o método de reprodução que na verdade, eu não faço. Quando eu vejo que a plantinha está demorando demais para desenvolver flor, como essa daqui, eu aproveito essas folhinhas aqui, apesar de que a retirada dessas folhinhas sem cumprir o ciclo, sem dar a floração, é bem capaz dessas mudas, na própria mudinha aqui, acabar dando flor. Já aconteceu aqui, já mostrei há uns tempos atrás para vocês, quando eu fazia bastante mudinha de folha. Agora eu já não faço mais tanto. Mas então esse é o método que eu não aconselho vocês a fazer, porque possivelmente quase 100% vai, depois de plantadinha essa ponteira aqui no vaso, ela vai acabar dando flor. Então esse é o método que eu não gosto. Essa daqui, no caso, tá demorando para dar flor. Então, futuramente eu tiro as folhas, corto a haste floral comprida. Até poderíamos fazer isso agora, né? Deixa eu tirar umas folhinhas aqui. Vamos fazer isso só com essa daqui. Às vezes eu deixo a plantinha com estresse hídrico e ela fica meio murchinha. Ai, que pena que eu acabei quebrando essa folhinha aqui. Opa! Vamos tirar essas folhinhas aqui para a planta tomar sol. Isso daqui foi queimadura de sol, isso aqui também, ó. Então ficou aqui a haste floral. Vamos ver se ela vai dar muda igual deu a Pietet Frios e a minha Leopoldina. Vamos cortar essa daqui também. Tô aqui no improviso. Depois eu vou passar cola nesse machucadinho aqui. E se der mudinha, eu dou um upgrade para vocês das novelinhas aqui do cantinho, tá bom? Dessa menina linda. Deixa eu mostrar uma menina aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui eu deixei aqui porque eu fiz a poda. Ela tá, o cantinho dela já tá reservado aqui. E eu fiquei com dó, pensando que talvez fosse melar depois da poda, e acabou que ela enraizou muito bem, ó. Aí então, ó, eu fiz a poda aqui, deixei algumas folhas e tá com 2 mudinhas. Olha só que legal. Então é um processo de reprodução das suculentas muito fácil. Vai poupar muito espaço isso daqui. Até muito melhor até do que você plantar a haste floral, porque às vezes você não tem
espaço para você ficar plantando a haste floral, não tem espaço também para ficar fazendo tanto berço, porque tudo ocupa espaço, né? Até sem contar, às vezes quando a planta também é muito grande, também já vai bastante espaço também. Então eu acho uma coisa bem legal fazer a poda dessa forma aqui, ó. Hoje mesmo eu vou plantar ela bem devagarinho ali na terra, para não machucar essas raízes aqui que ela lançou. Vou deixar aqui no cantinho, ela tá um pouquinho feinha, tá com um pouquinho de fungo, mas logo passa essa chuvarada e as plantinhas vão ficar bem. Deixa eu mostrar essa branquela maravilhosa. Gente, ela tem esse efeito de torre, né? E todas as minhas plantinhas aqui, ó, por causa de às vezes longos períodos sem sol, elas acabam, em vez de ficando uma torre reta, fica uma torre torta. Linda essa planta, né? Muito, muito fofa. Essa daqui é a Bluebird, Echeveria Bluebird. Linda. Não fiz mudas dela, ainda não. Eu tô com vontade de fazer a poda, mas da mesma forma que a minha Gila, eu acho que eu não vou podar se não for necessário. Às vezes, dependendo do lugar onde eu boto, porque eu vivo mudando os meus vasinhos de lugar, principalmente nessa época o sol já tá virando, já tá batendo um pouco de sombra ali, ó. Então, quando eu mudo elas de lugar, às vezes acontece do lugar não ser muito apropriado e a planta tá torta, acabar o vaso caindo e eu tendo que fazer a poda dela. Então, eu vou tentar segurar ela aqui dentro da caixa para ela não cair. E às vezes eu tenho o costume também de colocar uma pedra para segurar o vaso, e já aconteceu acidente, não gosto mais de fazer isso, porque eu já deixei derrubar pedra em cima do meu pé. Meu Deus, demorei acho que mais de uma semana para sarar o meu pé. Linda, né? Então, agora a gente vai aqui pro cantinho, que eu já tirei a Gila, botei aqui, tá dando outra haste floral aqui. Deixa eu colocar o telefone aqui no tripé e mostrar para vocês como eu vou fazer a poda dessa menina. Dela não, né? Da haste. Olha aqui que linda que essa planta tá, gente. Olha só. Tá um escândalo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu cortar aqui mais ou menos. Vamos ver se eu consigo. A haste tá bem pesada. Eu não quero tirar a folha. Aí, prontinho. Aí aqui caiu a folhinha, vou tirar a folhinha daqui também, vou fazer um berço. E essa parte aqui, ó, eu corto também. Vamos cortar essa parte aqui da flor. E isso daqui vai ser plantado junto com a plantinha, só que ela tá torta, eu acho que eu vou cortar mais um pedaço. Não, não vou cortar não, porque é bom que ele esteja bem fortezinho. Vamos passar uma cola aqui. Cola, não importa qual é a marca de cola que você tem aí, pode ser qualquer uma. Deixa eu pegar uma folhinha pequena para espalhar a cola aqui. Essa planta é divina, né? Depois, se eu lembrar, eu mostro para vocês uma híbrida dela que tá lá no jardim, que também é muito, muito bonita. Acho que eu vou deixar agora no take, no vídeo, para mostrar para vocês. Vamos aproveitar e fazer uma manutenção nela. Vamos tirar essas folhas secas. Olha só, isso aqui é um ótimo esconderijo de bichinhos. Aqui também coloquei uma pedra, só que como o substrato tá bem baixo, olha aqui, ó, aí não tem problema, não tem risco da pedra rolar aqui em cima do meu pé. Vamos tirar todinhas essas folhas aqui para minha Gila ficar mais linda e maravilhosa, né? Isso, acho que tirei todas. Tem algumas aqui, ó, que tá um pouquinho mais, um pouquinho mais amareladinha, como essa daqui, ó. Aí, no caso, eu não tiro, eu deixo, porque ela ainda tem nutriente para a planta. Então, só tire
folhas quando estiverem desse jeito assim, ó, que você não precisa forçar. Porque também aqui, como é muito úmido, eu sempre faço desse jeito, eu tiro as folhas quando elas estão assim, ó, bem secas. Porque se eu forçar a tirada dessa amareladinha aqui, ó, que ainda tem nutriente para a planta, eu não preciso estar tirando, mas se eu ficar incomodada e querer tirar, eu posso machucar aquela parte lá e pode dar fungo no caule dela. Então, para garantir, tira só as folhas quando estiverem assim, bem sequinhas. Deixa eu ver se essa daqui sai. Precisou forçar? Não mexe, ó. Essa daqui, ó, ela tá firme ainda, então não tira. Vamos plantar essa menina aqui. Essa menina não, essa haste floral. Vamos fazer um buraquinho aqui com a faca. Para não ocupar muito espaço, que eu já não tô tendo muito espaço aqui. Quando chove demais eu resguardo muitas plantas aqui no chão, porque nas bancadas já não tem lugar. Então eu não tenho espaço para tá fazendo muito berço e muito vaso. Ah, essa parte aqui com flor, eu vou tirar a flor aqui, ó a florzinha, bem fofinha, né? Deixa eu mostrar a flor aqui, ó. Olha que linda. E já tava tempo precisando, ó. Eu não costumo deixar assim. Quando abre 3, 4 florzinhas, eu já corto a haste floral, mas eu não tive tempo. Olha só. Olha que linda. Ela ia cumprir o ciclo dela todinho aqui, ó. Ela ia desenvolver essas flores todas. E não tem necessidade de deixar uma haste floral assim, sugando tanta energia da sua planta. Se você quiser manter a sua plantinha. Ó. Essa daqui eu dei uma forçadinha, ela saiu. Tá bem sequinha. Mas a outra ali, ó, ela ainda tá mole. Tá parecendo um tecido, ó. Deixa eu mostrar ela de frente. Então, feito a poda da haste floral, aqui a cola já tá seca. E aí, futuramente, eu dou atualização para vocês se aconteceu igual o da Pietet, da Leopoldina, ali da Ranaicada, de dar mudinhas no... Eu ia dizer no caule, não, na haste floral. Lindona, né? Olha só. Tá precisando de sol para ela fechar mais, porque com sol elas fecham, tem um efeito lindo, 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 gente, maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui um vasinho que eu tive que resguardar aqui. Opa, coitada. Que é dessa daqui, da Echeveria alemã, tipo 1, que eu tive que resguardar aqui porque tinha recém podado ela e começou a chover, então eu resolvi colocar ela aqui. Linda, linda, linda essa planta. Tá assim aberta, precisa de sol, mas por enquanto ela vai ficar aqui resguardada. Quando o sol aparecer, vai receber sol filtrado. Já tá enraizada, a planta mãe já tá enraizada e as pequenas estavam emitindo já umas raizezinhas. Olha só a pruína. Para quem não sabe, a pruína ela protege da evaporação da água na planta. Então não é bom você ficar passando a mão na planta e não deixa as suas visitas também passarem a mão nas suas plantinhas, tá? Porque dá uma vontade de passar, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês a Echeveria Super Primavera. Olha só que lindinha essa menina. Até a folhinha ali, ó, nasceu meio diferente ali, ó. Deu uma monstruosidade na folha. Muito linda, né? Olha só a latinha que eu fiz de achocolatado, que eu pintei e fiz uma corujinha. Achei que ficou tão linda. Muito fofa. Fofa essa plantinha, né? Linda, linda, linda. Trouxe várias plantinhas pra cá. Igual essa daqui também, é prolífica. Vou mostrar mais um pouquinho de plantinhas pra vocês depois dessa jardinagem. Eu acho que eu mostrei lá no Instagram essas mudinhas aqui, eu não tenho bem certeza. Opa! Essas aqui são de Fred Ives. As minhas Fred Ives, gente do céu, deu problema lá. Não se deram ao ar livre daqui. Muita chuva, começou a melar uma atrás da outra. E aí eu fui podando e passando cola e acabei achando no meio essas duas mudinhas que são cristatas.
Então elas estão aqui embaixo do telhado transparente para ver se elas desenvolvem. Eu não tenho muita sorte com cristata, eu acho elas mais delicadas. Então não acho uma planta rústica assim que você não tem tanta necessidade de ter um chamego com elas. E eu não tô mais gostando de ter muito chamego assim não, sabe? Então eu acho as cristatas um pouquinho mais complicada. Me deixa aí nos comentários o que você acha sobre as cristatas, sobre essas meninas monstruosas. Olha só, plantei as duas juntas, tá aqui. Deixa eu colocar aqui na mesa, depois eu ajeito. Deixa eu mostrar essa lindona aqui, essa azul, Paquivéria Draco, que eu já tenho há um tempão. Ela tá até ficando meio torta aqui, ó. Ela tá com duas mudas ali, ó. Tô pensando em tirar essas mudas e colocar junto com o vasinho que eu mostrei para vocês das minhas Paquivéria glauca ou bia. Eu acho que são Paquivérias glauca, eu não tenho bem certeza da identificação daquelas paquivérias que eu mostrei para vocês, que tá aqui, ó. Bem ali, ó, ali que eu mostrei para vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve também no canal, tá bom? E assim você vai estar ajudando o crescimento do canal. Muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!